Em 1280, após ter esmagado a dinastia Song, Kublai Khan, o imperador da dinastia Yuan, convocou seus generais mais poderosos para discutirem a próxima invasão do Japão. Com a experiência de 1274, eles agora sabiam exatamente como e onde atacar. Se a primeira invasão foi apenas um ataque probatório das defesas japonesas, e o Khan estava com as mãos ocupadas contra os chineses da dinastia Song, além de uma tempestade ter destruído boa parte da armada, dessa vez, essa seria uma invasão com toda a força das 1000 nações do Império Mongol, planejada meticulosamente para esmagar o Japão e solidificar os Yuan como mestres absolutos de toda a Ásia Oriental. Mas do outro lado havia um país guerreiro, que não cairia sem antes mostrar o inferno ao inimigo. Essa foi a segunda invasão mongol do Japão. Essa é a terceira parte de uma série sobre as invasões mongóis do Japão. Os outros 2 vídeos estão aparecendo aí no card agora. Se você não se importa e pegou a história do meio, seja bem-vindo. A fúria de Kublai Khan, por causa da atitude desafiadora e a resistência ao poder do vasto Império Mongol, tomou conta de quase toda a sua política externa. Mesmo com ameaças de todos os lados, sobretudo da Ásia Central, ele investiu grande quantidade de recursos materiais e financeiros na construção de uma vasta frota. Os japoneses, que certa vez haviam endereçado uma carta ao imperador da China da seguinte maneira, abre aspas, "Eu, o grande imperador da Terra do Sol Nascente, saúdo a você, rei da Terra do Sol Poente." Fecha aspas. Os japoneses estavam mais audaciosos do que nunca depois de terem supostamente derrotado a primeira invasão de 1274. Eles também sabiam que não apenas a sua independência, mas a sua própria sobrevivência estava em jogo. Depois da primeira invasão, só a ilha de Tsushima, a primeira a cair no domínio dos mongol, contabilizou cerca de 7.000 mortos, 6.000 deles sendo civis desarmados. Desde então, a política japonesa, ao encontrar emissários mongóis enviados para submeterem o país pacificamente, era executá-los no ato. Tokimune Hojo, o Shiken, o regente do Japão, promulgou um decreto rigoroso em todo o império, declarando que cada mongol encontrado deveria ser executado sem hesitação. Diversos postos foram colocados ao longo da costa sudoeste de Honshu e o noroeste de Kyushu. Isso para que uma invasão não ficasse muito tempo despercebida pelo governo central. Do outro lado do estreito, Kublai foi convencido da necessidade de assegurar as ilhas de Tsushima e Iki, para que suas linhas de suprimento e reabastecimento fossem garantidas. Ele, por sinal, ficou irado por elas não terem sido ocupadas desde então, pois as invasões de ambas haviam sido bastante custosas. Uma nova invasão, então, deveria ocorrer em 1281. Dali um ano. O plano dessa invasão era bem mais sofisticado do que o de 1274. As principais diferenças estavam na complexidade da operação e na sua escala. Esse não seria apenas um ataque punitivo. Os navios da invasão haviam sido supridos com grande quantidade de alimentos e suprimentos para a agricultura, comprovando que os mongóis pretendiam fazer uma ocupação permanente do Japão. Dessa vez eles não iriam embora no primeiro dia. Eles também tinham ricos recursos minerais do sul da China completamente sob seu controle agora. Então um ataque de 2 frentes foi planejado, com uma frota zarpando da China e outra da Coreia. E para fortalecer ainda mais a sua armada, eles mesmos comutaram penas de morte em troca de alistamento no exército de invasão e convocaram grande parte do exército derrotado da dinastia Song. Apesar disso, a Coreia novamente seria quem deveria sofrer com maiores perdas econômicas e humanas nesse futuro conflito. Os japoneses, por outro lado, focaram as suas defesas na muralha construída na Baía de Hakata. Tsushima e Iki foram criminosamente deixadas à sua própria sorte. O que provavelmente foi uma estratégia sensata, embora cruel. Pois, uma vez cercadas, as forças de defesa delas estavam fadadas a serem isoladas e destruídas. Por causa disso, os habitantes de Tsushima e Iki novamente seriam objeto da crueldade mongol. Os números dados pelas fontes primárias são certamente exagerados. Segundo elas, os mongóis mobilizaram cerca de 140.000 soldados, fora as tripulações dos navios. Só para termos uma ideia do absurdo desse número, a invasão da Normandia em 1944, pelos aliados, contou com cerca de 144.000 soldados. Mas graças à historiografia atual,
conseguimos ter uma ideia mais ou menos vaga da força que os mongóis tinham. Era mais ou menos entre 40 e 100 mil, enquanto os japoneses tinham entre 8 e 15 mil soldados. A discrepância não podia ser pior. Mas os japoneses tinham duas vantagens ao seu lado. Em primeiro lugar, eles estavam defendendo em terra firme, o que lhe dava uma vantagem monumental. E em segundo lugar, eles eram uma força de defesa contra invasões anfíbias, que se não conseguem manter uma cabeça de praia, elas geralmente tendem a ser cercadas e destruídas, quando não empurradas de volta para os navios. Então o exército da dinastia Yuan foi dividido em dois. O exército da Rota Oriental, que zarpou da Coreia e seguiu um caminho quase idêntico ao da invasão de 1274, e o exército da Rota Austral, que saiu do sul da China, mais ou menos a região onde era a dinastia Song. O primeiro alvo do exército da Rota Oriental era a ilha de Tsushima, no estreito entre a Península Coreana e o arquipélago nipônico. Ela foi atacada em 9 de junho de 1281. Para defendê-la, Sou Moriaki, filho de Sukesada Sou, quem havia liderado a resistência em 1274, comandou as forças japonesas, mas foi completamente derrotado. Seus 300 soldados foram todos aniquilados. Os habitantes locais, então, já tendo experimentado a brutalidade mongol, decidiram se refugiar nas montanhas, mas os soldados os caçaram e também os liquidaram. Depois de terem repetido os massacres que haviam feito em 1274, os mongóis então partiram para Iki, deixando um legado de morte e destruição. Novamente, os mongóis amarraram os cadáveres dos habitantes de Tsushima nos cascos dos navios, como meio de propagar o terror no inimigo. Seguindo para a próxima ilha, Iki, o exército da Rota Oriental deveria esperar o exército da Rota Austral, que chegaria lá no dia 2 de julho. Mas por alguma razão desconhecida, seus comandantes decidiram não cumprir suas ordens e partiram para invadir o Japão sozinhos. Depois de submeter Iki, eles foram em direção a Kyushu, e essa acabou se provando uma decisão extraordinariamente burra. Isso porque, mesmo desde 1274, a inteligência mongol estando ciente dos movimentos japoneses, incluindo a construção da muralha ao longo da costa noroeste de Kyushu, parecia auto-evidente que a única maneira de quebrar essa linha defensiva seria através da aplicação concentrada de uma força devastadora, que criaria um ponto de entrada na qual os mongóis avançariam através de uma velocidade fulminante e dariam um golpe esmagador nos japoneses, os cercando e aniquilando. Dessa maneira, a muralha ficaria inútil. Para isso, precisavam de números muito, mas muito superiores aos dos defensores. Outro ponto é que não havia necessidade alguma de pressa, que o exército da Rota Austral não estava atrasado, tudo estava acontecendo conforme planejado. A força que zarpou do rio Yangtze navegou direto desde o sul da China através dos 768 km de oceano para se encontrar com as forças vindas da Coreia próximas à ilha Iki. De lá eles partiriam para invadir Kyushu. Mas antes que isso acontecesse, no dia 23 de junho, o exército da Rota Oriental lançou seu ataque contra Kyushu. Dividindo suas forças em duas, eles enviaram 300 navios para atacar a província de Nagato, próximo ao estreito de Shimonoseki, que divide Kyushu da maior ilha japonesa, Honshu. Esse ataque secundário, no entanto, causou um pouco de dano aos japoneses, com exceção da provocação de alguns rumores em Kyoto, e que os mongóis haviam chegado tão próximos a Honshu. Isso significaria que toda Kyushu já poderia ter caído em suas mãos. Felizmente para eles, antes que qualquer pânico pudesse instaurar, os samurais de Nagato expulsaram os mongóis. Enquanto Nagato era atacada por um destacamento da armada, o resto da força se dirigiu para a Baía de Hakata, onde os japoneses esperavam por eles. De acordo com uma carta enviada a Kamakura por Otomo Ieyasu, o ataque nessa exata localização tinha sido antecipado desde 1280, quando agentes japoneses e refugiados da dinastia Song conseguiram roubar os planos de batalha mongóis. O que dá uma história não contada e tanto. Essa batalha colocaria de um lado coreanos, mongóis e chineses, ansiosos para darem outra surra nos japoneses, e do outro, os japoneses, samurai que durante 7 anos se prepararam arduamente para esse momento. O momento de mostrarem o seu valor e vingarem sua honra após as derrotas de 1274. Esse momento finalmente aconteceria. E logo que os navios mongóis se aproximaram da costa, a muralha se provou um excelente investimento. Incapazes de a sobrepujar, até porque a maior parte das armas de cerco vinha com a Armada do Sul,
Onda após onda de flechas foram lançadas contra eles de cima da muralha, com tiros certeiros do samurai. E porque os mongóis se organizavam em formações massivas de escudos, parecidas com a centúria romana, as baixas foram pequenas, mas o caos impediu que consolidassem uma cabeça de ponte. Por causa disso, os mongóis se estabeleceram em 2 ilhas próximas à baía. Lá, eles ancoraram e prepararam outra ofensiva. Mas antes que pudessem tomar alguma atitude, os japoneses levaram a luta até eles. A maré baixa permitiu que vários samurais invadissem a ilha na calada da noite, andando sobre a fina camada de água e usando pequenos barquinhos como tripulações de 10 a 15 homens. Eles então usaram pequenas pontes improvisadas e ganchos de ferro para abordar os navios. Assim, se engajavam em combate corpo a corpo, no qual eram claramente superiores aos invasores. Suas embarcações eram mais rápidas e manobráveis, e assim eles conseguiam se aproximar sem serem percebidos e navegar por entre os inimigos. E mesmo que muitas tenham sido destruídas por dardos ou pedras lançadas de armas de cerco dentro dos navios, o suficiente foi capaz de chegar aos navios mongóis. Em um dos casos, um grupo de samurais tomou o controle de um navio, matou toda a sua tripulação, o incendiou e jogou contra outro próximo. Em outro, 30 samurais abordaram um navio, decapitaram sua tripulação e então nadaram de volta. E ainda mais um. Eles tiveram o azar de abordar um navio que carregava a elite da infantaria mongol, que matou a todos e pendurou suas cabeças no mastro. Na manhã seguinte, os japoneses não ficaram atrás dos muros esperando o ataque. Pelo contrário, os samurais se entrincheiraram na frente da muralha, chamando os mongóis para o combate, que preferiram não invadir o mesmo local novamente. Depois disso, diversos pequenos barcos com samurais começaram a infestar as águas noturnas da Baía de Hakata e levaram ao inferno aos mongóis. Não mais eles esperariam que o inimigo desse o primeiro tiro. Os japoneses sabiam que uma vez que o inimigo consolidasse uma cabeça de praia em Hakata, seria quase impossível expulsá-lo, e esse seria o fim do Japão. A estratégia dos barcos se mostrou extremamente bem sucedida. As formações compactas de escudo contavam para nada nas caóticas lutas individuais entre os navios. E era exatamente nesse ponto que a vantagem dos samurais, o combate individual, se escancarou. A sua habilidade superior em combate, que havia se mostrado pouco efetiva em 1274 nas batalhas em terra, foi devastadora em 1281. As armas de cerco montadas nos navios eram pequenas demais, pois não tinham função de destruir fortificações, mas desorganizar e ferir a infantaria inimiga. Isso fez com que a muralha ficasse lá, paradinha. Quando o segundo dia de batalha terminou, a muralha continuava de pé, sob controle dos samurais. Os mongóis não tiveram escolha senão recuar, em face à desintegração das suas linhas de suprimento e organização. Além disso, graças ao clima quente, os víveres dentro dos navios estavam estragando rapidamente e doenças começavam a se espalhar entre a tripulação. Se o verão escaldante não fosse o suficiente, os constantes ataques dos barcos de samurai tornavam a vida nos navios um inferno. No dia 16 de julho, então eles retornaram para Iki. Mas não tiveram vida mansa lá também, pois uma luta irrompeu na retaguarda da frota, quando Shone Suketoki, que em 1274 havia tido a honra de lançar uma flecha que começara a batalha, que na época fez os mongóis o ridicularizarem. Ele também era filho de Shone Sakekuni, um herói da batalha. Agora, com 19 anos, tomado pelo ódio contra o inimigo, o perseguiu até sua ilha natal, Iki. Lá, ele lutou ferozmente, mas acabou morto nas mãos dos mongóis. Até hoje existem estátuas em sua homenagem e até mesmo um santuário dedicado a ele. E tem que ser bastante corajoso para seguir uma armada inteira com apenas alguns navios com algumas dezenas de samurai. No fim das contas, essa batalha se mostrou uma vitória esmagadora dos samurais e serviu para quebrar o moral dos invasores. Mas esse não era o fim, pois no sul vinha uma armada quase 4 vezes maior do que essa, que traria a destruição dos exércitos samurai e o fim do Japão. O Exército da Rota Austral.